Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola El e hoje nossa última aula aí sobre o livro dos Cânticos. Vamos estar encerrando hoje esse assunto, encerrar hoje esses estudos, né? Esse estudo foi muito legal estar com vocês até aqui, né? Foi muito bom ter aprendido sobre esse assunto, ter me dedicado a aprender mais esse assunto. Essas lições com certeza foram muito boas para minha vida e também espero que tenha sido muito bom, né, para vocês. Foi muito bom para mim compartilhar isso aqui com vocês e aprender mais sobre esse assunto, sobre relação, sobre Cântico dos Cânticos, sobre tudo que vem trazendo aqui esse livro. E vamos estar caminhando hoje, né, para o último capítulo de Cântico dos Cânticos, para o capítulo 8. Você que está com a sua Bíblia, acompanhe lá, eu vou estar lendo na versão NVI, Cântico dos Cânticos, capítulo 8, e lá diz assim: quem dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios da minha mãe. Se eu o encontrasse fora de casa, então o beijaria, e ninguém me desprezaria. Eu o conduziria e o traria à casa da minha mãe, daquela que me ensinou. Eu daria a você vinho aromatizado para beber e néctar das minhas romãs. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem nem o acordem o amor, enquanto ele não quiser. Esse versículo nós já vemos, ele se repete 3 vezes, né? Aqui é uma dessas. Coro. Quem é esta que vem subindo do deserto apoiada no seu amado? A amada. Debaixo da macieira eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores aquela que deu à luz. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são como fogo ardente, são labaredas do Senhor. Aqui vamos ter um versículo muito bonito, muito usado, muito falado aí. Versículo 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Que versículo bonito, né? Usamos bastante ele. O coro. Temos uma irmãzinha e os seus seios ainda não estão crescidos. Que faremos com a nossa irmã no dia em que for despedida em casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com as tábuas de cedro. Amada, eu sou um muro e os meus seios são como torres. Assim eu me tornei aos olhos dele, como alguém que encontra favor. Versículo 11. Salomão possuía uma vinha em Baal-Hamon. Ele entregou a sua vinha a arrendatários. Cada um devia trazer pelos frutos da vinha 1.000 siclos de prata. Quanto à minha vinha, esta só pertence a mim. 1.000 peças de prata são para você, ó Salomão, e 200 siclos são para os que cultivam o seu fruto. O amado, você que habita nos jardins, os meus amigos desejam ouvir a sua voz. Deixe-me também ouvi-la. A amada, versículo 14. Venha depressa, meu amado. Eu sou como um corço, um servo jovem, sobre os montes cobertos de especiarias. Ok, meus irmãos, muito legal. Capítulo 8 traz bastante coisa aqui interessante que vamos estar falando. Traz esses versículos aqui que usamos muito, né? As muitas águas não podem apagar esse amor, afogar esse amor, levar esse amor, seja como for aí como for que a sua Bíblia traz. É bem interessante. Então vamos destacar ali alguns pontos desse texto que podemos trazer para a relação. Temos ali algumas questões interessantes ali, algumas questões ali que podem nos fazer pensar um pouquinho. Quando ela fala lá que quem dera o meu amado fosse como meu irmão, ali eu poderia beijá-lo, né? Nós podemos olhar, como nós falamos, na nossa cultura, né, irmão se beijando, tendo relação assim tão próxima, né? Isso é da nossa esse é algo que é diferente em várias culturas. E por que que ela fala isso?
Naquele contexto, naquela cultura, a comunhão, a troca de carinho, de afeto entre um casal não era tão bem vista e tão popular entre eles ali. Então não se podia, não era muito, não se podia ter muito ali envolvimento, muita toque, troca de carinhos de forma pública entre casal. Não era assim que funcionava naquela cultura. Mas entre irmãos era, né? Os irmãos se abraçarem, né? Você vai ver lá tem a questão de quando Paulo, acho que Paulo fala, né? Cumprimente seus irmãos com um ósculo santo, beijo santo, né? A cultura de Israel, os homens, né? Se trocam esse cumprimento, né, de um beijo no rosto. Então ela fala ali disso. Então, entre irmãos, isso não era algo que era algo visto com maus olhos. Então, por isso que ela fala: se você fosse meu irmão, eu podia ter uma comunhão com você onde eu quisesse, onde eu pudesse ter essa comunhão, né, de te abraçar, de te beijar, de tocar, de segurar na sua mão, de estar perto de você. Então, é por isso que ela vai falar ali sobre esse assunto, né? Sobre essa comunhão quem dera você fosse meu irmão, eu poderia te beijar. Então é por isso que ela fala isso, né? Por causa dessa questão cultural. Vamos seguindo lá, então, trazendo alguns pontos que vamos poder falar sobre a questão da relação. O amor que é mais forte que a morte, né? O poder inquebrável desse amor. Quando nós temos lá no versículo 6 e 7, que ela vai falar assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são como brasas de fogo, labaredas do Senhor. É interessante quando ela fala aqui, né, o selo, que era algo, algo importante ali na época, algo que se destacava, né, algo traz ele como um selo, como algo inquebrável, algo importante e que não podia ser violado por qualquer um, né? O selo, quando era aplicado ali numa correspondência, era algo que só poderia ser aberto à pessoa a quem foi destinada, né? Então se levava ali aquele comunicado, aquela carta, aquela referência selada, e aquele selo não podia ser quebrado, só podia ser aberto por a quem era destinado. Então ela traz aqui essa questão do selo: o nosso amor é exclusivamente nosso, né? Ele não pode ser quebrado e não vai ser quebrado por qualquer um. É algo que não pode e não vai ser violado por qualquer um. Então é interessante essa questão do selo, e eu achei bastante interessante quando ela fala que as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor, né? É muito legal nós olharmos para essa parte desse versículo, que ela está trazendo ali essa questão do amor e da relação deles, que não é uma questão exclusivamente humana, né? É uma questão que foi colocada por Deus. Foi um fogo, foi uma paixão, foi um amor que foi colocado por Deus, foi fortalecido por Deus, foi acendido por Deus, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre essa questão de você orar por ter uma confirmação, orar por ter uma relação. Embora eu às vezes acredite ou pense que Deus não vai tá colocando uma pessoa certa para cada um, mas é algo que se deve buscar, né? Você olhar para esse sentimento que Deus pode colocar em você, né? Que Deus pode confirmar no seu coração. E aí ela fala aqui que essa labareda é uma labareda do Senhor, uma labareda, um fogo colocado por Senhor. Esse amor se acendeu porque o Senhor assim quis, né? E você deve buscar isso, né? Eu acredito que a gente deve orar sobre isso, né? Deve se colocar diante da resposta que Deus tem para nós, né? A questão dessa relação, né? E é interessante você buscar reconhecer isso. Nossa, isso foi um amor que Deus colocou na minha vida. Essa foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que eu escolhi e que eu dediquei ela diante do Senhor, né? Por mais que já falamos aqui sobre a questão, né,
dos pensamentos, das coisas que devemos ter em comum com a pessoa que vamos escolher. Ah, essa pessoa, ela quer seguir o mesmo caminho que eu quero ser alguém que vai trabalhar para ir para fora do país, alguém que vai se preocupar com a igreja local, que vai é, é, atuar no ministério de música infantil e essa pessoa também tem esse interesse. Então você vê que isso se alinha. Isso acendeu em você um amor, uma paixão, e você deve colocar isso diante do Senhor. E essa paixão, esse fogo, esse algo que queima o seu coração, que faz o seu coração se alegrar, que você coloque isso cada vez diante de Deus, que você se fortaleça e olhe para isso. Poxa, isso foi algo que Deus acendeu em mim, né? Isso foi algo que Deus trouxe as confirmações, Deus trouxe uma pessoa que se alinha diante daquilo que eu quero para minha vida, né? Então eu vou colocar diante de Deus esse amor. Né, eu vou colocar diante de Deus tudo isso que nós estamos construindo aqui, né? E assim a Sulamita ela traz aqui para que nós possamos aprender também, né, sobre essa questão do selo, que o relacionamento deve ser algo exclusivo, somente para aquela pessoa, e também algo que não vai ser violado por outros. E também essa questão da chama, do amor e daquilo que Deus desperta em nós, ou que nós mesmos despertamos, né, adiante das similaridades que encontramos na outra pessoa. Então esse amor foi despertado, foi reconhecido, foi colocado diante de Deus, e que nós possamos assim, né, como Sulamita, colocar um selo diante disso, né, colocar um selo diante disso que não vai ser violado por outro, né, como muitas coisas que já falamos aqui, não vai ser violado por raposinhas, não vai ser violado por qualquer distração. Vamos construir uma casa forte, vamos construir um teto sólido, vamos trazer os sentinelas para cuidar da nossa relação, que vai ser a oração, que vai ser a busca pela palavra, que vai ser cursos de casais, que vai ser estar em comunhão cada vez mais na igreja, que vai ser assumir essa relação diante da igreja, diante de Deus, diante dos nossos líderes, diante da nossa família. Então essa é um caminho legal, né? Um caminho santo e um caminho diante daquilo que acreditamos, né? Na questão do caminho da relação, da construção da relação. Então, que possamos estar olhando para isso, né? Bem interessante essa parte de construir a relação como um selo, né? Selá-la para que ninguém a viole e também colocar diante de Deus tudo isso que se acendeu na nossa vida, né? Essa questão desse amor, dessa paixão, tudo aquilo que sentimos, né? O calor no coração, as borboletas na barriga e tudo mais. Eu acho algo bem interessante, bem bonito de se olhar. Vamos ter também caminhando ali para aquele versículo tão bonito, tão falado, tão colocado aí nos casamentos, colocado às vezes na questão do nosso amor por Cristo, mas muito colocado e também na questão do relacionamento, né? As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então nós vamos trazer aqui essa questão de que o amor ele não se compra, né? O amor ele não tem preço. O amor ele não é algo que você conquista com bens, é algo que você conquista com uma posição financeira, né? Naquele contexto, as pessoas, você vai ver a questão dos dotes, né? Se tinha o dote, mas se pagava para ter um casamento, você dava um dote para ter a mulher, para ter a pessoa para sua vida. E você vai ver aqui eles trazendo de que isso não se compra, de que o que eles tinham ali não era algo que tinha um valor monetário, um valor físico, não era algo que podia ser comprado. O que eles tinham entre os dois era algo que ia muito além. E era algo tão forte que ela vai falar ali que as muitas águas não podem afogar, né? Que os muitos rios não podem levá-lo e que nada poderia comprar. É muito triste, às vezes, nós vemos na questão. é, Nós vemos aí na mídia, né, as relações, os relacionamentos, às vezes construído com base nisso. Né? Ah, você busca se relacionar com alguém que é famoso, que tem um status, ou que tem certos tipos de bens. Isso é muito triste, né? Muito
é algo que nos entristece e às vezes até envergonha, né? Porque vemos que essa relação ela vai se desfazer diante da possível perca, né? Se você constrói um relacionamento com base nisso, com base nos bens que a pessoa tem, com base no status que a pessoa tem, seja ele financeiro, seja ele artístico, seja ele qual for, a pessoa vai se relacionar porque o cara é um artista, é alguém famoso, é alguém que tem certos tipos de bens. Então é muito triste vermos isso, porque essa relação ela é algo que as águas vão levar, é algo que qualquer vento vai levar, né? Se a pessoa construiu a relação com base nos bens que a pessoa tinha. Hoje em dia, se você não tiver uma administração dos seus bens muito bem feita, e até mesmo se você tiver isso, né, você não está 100% seguro, como tivemos aí a época da pandemia, né, que pegou muita gente desprevenida, muita gente não conseguiu se manter aquilo que tinha, manter o seu patrimônio, manter a sua condição financeira diante da pandemia. Então são coisas que vêm, que podem levar, como ele fala, que as muitas águas, se vir algum vento, alguma água como esse, vem a doença, vem um acidente, vem um prejuízo inesperado, onde você não estava ali preparado realmente para aquilo, né? Isso veio. E aí, se isso afeta um dos dois lados, poxa, eu não vou ter mesmo o status que eu tinha, não vou ter a condição financeira, não vou ter o carro, não vou ter a casa, não vou poder frequentar certo tipo de lugar. Então, essa relação pode se esvair. E é muito bonito quando nós vemos aqui que eles estão trazendo isso, né? De que independente do valor do dote, né? Isso não vai ser o que vai ditar como nossa relação vai se manter, né? A nossa relação foi construída através de um selo, foi construída através do fogo que Deus confirmou ou que Ele trouxe na nossa vida, né? Então, ela não tem preço, né? E ela não foi baseada nisso. E podem vir as tempestades, pode vir a dificuldade, pode vir a adversidade. Isso não vai levar ao nosso amor, isso não vai levar aquilo que construímos aqui. Então é muito bonito, muito interessante nós olharmos para isso, né? Para essa construção desse relacionamento, né? Nessas três bases até aqui, né? De selo, né? Do fogo que Deus colocou e de que ela não tem valor monetário, não tem valor social, de que ela foi construída com base nessas questões anteriores, do selo e do fogo que Deus colocou e que ela não tem preço, ok? Temos aqui também a questão da família. Você vai ver ali que os irmãos falam sobre a relação, né? Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos por nossa irmã no dia que ela for pedida em casamento, né? Então você vai ver ali que a família também se responsabilizava ali por proteger essa relação. Também é muito difícil, às vezes, hoje, às vezes temos ali famílias que não concordam com a relação, é, é algo, às vezes, muito, muito difícil de se acontecer, né? Mas temos, às vezes, questões de que a família não concorda com a relação, com a pessoa que você escolheu, né? Não tem, pode não ter um bom convívio, pode não ser da mesma fé, né? Pode ser de outro tipo de religião, e às vezes isso pode trazer um certo tipo de atrito, mas que você possa ter, olhando aqui para o nosso contexto cristão, você está na mesma igreja, você encontrou uma pessoa que é da sua mesma fé, da sua mesma religião, mas pode ser que você seja o único cristão na sua família, pode ser que sua família pratique outro tipo de fé, e às vezes vai olhar para essa relação, né, com não tão bons olhos, né, e isso pode trazer uma dificuldade, pode trazer, né, mas é importante ter o apoio da família, né. Você pode ter a certeza, como vimos aqui, poxa, eu tenho a certeza no meu coração, é o tipo de pessoa que eu quero. Ah, mas tua família não olha com bons olhos. Bom, aí cada um tem que sempre olhar o melhor para si, né?
Você pode ser que sua família não concorde tanto, mas aceite. Ok, ótimo então, né? É um caminho. É, mas pode ser que se tenham atritos. E isso é algo que você vai ter que, né, colocar em peso, colocar em pauta, né? Vale mais. É lógico que a família sempre vai ter um peso, um peso de decisão mais importante. É, naquilo que queremos, né? Poxa, você tá ali com uma pessoa que a sua família não vê bem, não aceita, não quer que participe dos momentos de comunhão, então fica difícil, fica complicado. É, mas cabe você ver quais as certezas que Deus colocou no seu coração, né? Poxa, mas Deus, eu, eu selei essa aqui, eu quero ir até o final, essa pessoa é aquilo que eu quero para minha vida, para o meu futuro, para as coisas que eu planejo. Então, cabe a você seguir, né? Tentar fazer sua família entender. Não, essa pessoa eu a amo, né? A gente está construindo uma vida juntos, vai chegar até o final, vai alcançar tais objetivos, que é aquilo que já temos em mente, que se conecta ali no que os dois querem. Então, continue orando, continue fazendo a sua parte, né? Vai chegar um tempo que vai ser possível ter essa comunhão total, de todo mundo junto, de todo mundo unido, sem ter nenhum tipo de atrito. Eu acredito nisso, eu acredito que isso pode acontecer. E se não acontecer, né? Se tiver, poxa, sua família é de uma outra religião, né? Olhou para essa pessoa, não gostou, não teve ali, né? Aí vai de você ter a força e a maturidade para tentar lidar com esses assuntos ou, né, se colocar aí diante de Deus o que é melhor para você, ok? Nós podemos trazer aqui alguns contrapontos que o livro de Oséias pode nos olhar para esse assunto, né, da relação, a respeito desse amor, a respeito do relacionamento, né? Quando nós trouxemos ali que na questão do relacionamento, de que o amor não tem preço, não tem valor, né? Ele não se compra, né? Mas vamos ver lá em Oséias que a rebeldia, né, de Gomer, né, a faz ter que ser comprada, né? Lá em Oséias 3:2, então eu a comprarei para mim por 15 peças de pratas e um homer e meio de cevada, né? Você vê que a rebeldia de Gomer na sua relação, a visão ali de Deus com o seu povo, né? O seu povo sendo rebelde, né? Essa simbologia que o livro de Oséias traz, né? Do povo rebelde se distanciando de Deus, né? Você vê ali que em Cântico dos Cânticos eles trazem a questão de que o amor, por mais que venha essa questão financeira que existia na época, que deveria ter ali, por mais que venha o dote, independente do dote, a nossa relação ela não tem valor, né? Ela não precisa disso para se manter. E ali a rebeldia, né, do povo de Deus ali em Oséias, a rebeldia de Gomer, ela faz ser vendida como escrava, né? E ela tem que ser comprada por um valor, né? Independente de tudo, Deus ainda tem o amor e ele vai lá e ele paga o preço, né? Ele paga o preço para continuar trazendo o seu povo de volta, olhando para essa questão do relacionamento, para continuar trazendo a esposa, continuar trazendo o amor de volta ali para sua vida, né? É muito, muito bom, né? Quando nós estamos na nossa relação e nós enxergamos isso, né? Poxa, né, eu errei, eu, eu, eu tive esse tal tipo de atitude, né? Então eu vou lá me colocar diante da pessoa a quem eu amo, a quem eu quero estar, vou pedir desculpa, pedir perdão, vou pagar o preço das atitudes, não o preço financeiro, mas vou pagar o preço das atitudes, é, é, pagar o preço de onde as minhas atitudes me levaram e elas vão ter que me levar, né? Pagar o preço do arrependimento, da tristeza, né? Da, da busca por tentar consertar as coisas, né? Então é interessante, nós devemos olhar para isso, né? O seu amor, né? A sua relação, ela não deve ser comprada. Mas vão existir coisas que você vai ter que vão ser custosas, né? Que como muitas vezes não é fácil pedir perdão, muitas vezes não é fácil pedir desculpa, muitas vezes não é fácil ter certos tipos de atitude. A relação ela é custosa.
Então, às vezes a pessoa gosta de um certo tipo de atividade, e aquilo às vezes é um pouco custoso para você, você não é tão confortável para você, mas independente disso, você vai lá e faz, né? Você vai lá e paga esse preço, que por mais que para você pode ser custoso, quando o seu cônjuge olha para isso, aquilo vai ser muito valioso, vai ser muito importante. Às vezes você fazer algo que você não é tão habituado a fazer, ou não tão confortável para você fazer, e você fazer aquilo simplesmente por amor, para agradar a pessoa com quem você está. Então você vê como é importante, às vezes, você se dispor em pagar os custos dessa relação, né? Para trazer para agradar a pessoa a quem você está, né? Para trazer esse amor é, ainda mais na sua relação, ok? Então é isso, meus irmãos. Essa foi a nossa última aula. Esses foram alguns pontos que eu quis estar trazendo aqui. É, podemos, às vezes, acabar sendo muito redundantes aqui, tá trazendo muitas coisas que já vimos, né? Às vezes o texto não nos dá muito para onde ir, porque o assunto único do livro é esse, né? A relação de homem e mulher. Nós já falamos muitas coisas aqui da construção do relacionamento, e conseguimos aqui trazer alguns pontos a mais sobre esses assuntos da relação, né? Sobre ela se ter um selo, sobre o fogo e aquilo que Deus confirma em nossos corações e aquilo que Ele traz para nós, sobre a questão do valor dessa relação, de que ela não tem valor, né? De que uma relação madura, deve ser olhada para os valores da pessoa, para aquilo que a pessoa crê, confessa, tem como valores, como atributos, e não simplesmente buscar olhar para o interesse da relação, né, do interesse monetário, o interesse de status e qualquer outra coisa desse tipo. Trazendo alguns pontos também com o livro de Oséias, né, de que esse amor por mais que ele não tenha um valor, que nós não devemos olhar para esse valor financeiro, físico aqui, material, mas que Deus, ele olha e ele traz para nós esse exemplo de que ele vai sempre pagar o preço, né, de que ele morreu por nós na cruz para pagar nossos pecados, de que ele nos ama sempre, ele nos ama e sempre vai nos amar quando voltamos para ele com o coração contrito, quebrantado, arrependido das nossas atitudes, e que ele vai nos receber, de que ele vai nos perdoar. E assim deve ser também nas nossas relações, né? Você, quando tem alguma dificuldade, algum atrito, você se arrepende, você volta ali, você quer restabelecer, trazer de volta toda aquela relação, né, de que você possa estar buscando isso, possa estar fazendo isso, né? Na relação que você está ou na que você possivelmente vai ter, né? Possa sempre se colocar diante de Deus ali e na sua relação as suas atitudes. Poxa, eu não fui tão certo aqui, né? Eu falhei aqui, vou pedir perdão, vou pedir desculpas, né? Tive essa atitude, vou me arrepender, né? Vou tentar olhar para isso. Questão da família, tentar trazer a família sempre para perto, né? As decisões. É lógico que não vai ser a sua família, você vai participar da vida a outra pessoa vai participar da vida da sua família, mas no final, quando você chegar em casa à noite, quem vai estar com você lá vai ser a pessoa quem você escolheu, não vai ser o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu primo. Então, a família pode te ajudar, pode sim estar presente com você, mas não vão estar sempre, né? Não vai estar sempre, né, ali com você. Quem vai receber você lá vai ser o seu parceiro, a sua parceira, a pessoa quem você escolheu. No final do dia vai ser ele que vai estar lá com você. Então, cabe você também olhar para essa questão da família, né, da importância. É bom sempre ter o apoio deles, né, mas no fim do dia, quem vai estar com você lá vai ser a pessoa quem você escolheu. E que você possa estar mostrando para isso. E a pessoa também vai mostrar, né? Se foi uma pessoa de Deus, se foi uma pessoa que te escolheu e te ama, ela vai mostrar para isso e a sua família vai acabar entendendo, vai acabar vendo isso. E é isso, meus irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom trazer esse livro. Foi muito bom para mim ter estudado mais, ter aprendido essas lições na questão do relacionamento, né?
na questão entre relacionamento homem-mulher, questão entre Deus e o homem. Então foi muito legal ter aprendido. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês alguns assuntos. Se você tem alguma dúvida, coloque lá nos grupos. Breve vamos estar colocando aí o Google Forms para você estar respondendo as perguntas que vão estar lá, e pegar o seu diploma, pegar ali o seu certificado de conclusão desse curso. Foi muito bom estar com vocês. Vamos ter aí nosso próximo módulo, nosso próximo tema, e breve aí mais para frente vou estar aqui agora por um período atrás das câmeras, mas já também retorno para estar aqui falando de outros assuntos com vocês na Escola Eu. Foi muito bom, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por termos estado juntos aqui, e continuamos aí na nossa busca por conhecimento, por aprender mais da Bíblia, aprender mais da palavra, e estar estudando e caminhando juntos aí até o fim, ok, irmãos? Deus abençoe vocês, fiquem com Ele e até mais.